programa Consciência Espírita volta para você, tratando hoje, em especial, de um assunto que é muito importante para nós, porque mediunidade, médiuns, todos nós somos médiuns. Claro, nós não somos, eventualmente, médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns de grande expressão. Mas todos nós, segundo Allan Kardec, temos a possibilidade de mediar, de ver, de ouvir, de conversar com os desencarnados, espíritos que não estão mais na carne e que se aproximam de nós com as intenções mais diversas. A pergunta que nós vamos fazer agora ao nosso convidado especial, Antônio Dias, que é expositor colaborador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele que é psicólogo, atuante nessa área de apoio aos dependentes químicos. A pergunta é, Antônio, uma pessoa, moça ou rapaz, que é médium, que tem esse contato extrasensorial com os espíritos e, de repente, é tentado a usar a droga. Como é que fica isso? O médium dependente químico. Existe uma questão que é clara. Veja bem, a droga não foi feita para o homem, a não ser de forma medicamentosa, prescrita pelo médico e com o intuito da organização física, como a amenização da dor através da morfina e outras coisas mais. Mas esse tipo de comportamento ele está ligado a uma relação psicoobsessiva. Onde existe espíritos, existe obsessão. Até pela própria necessidade ectoplasmática da vida mental de um espírito desencarnado. Ele precisa do ectoplasma, ele precisa do fluido. Então, ele induz o médium na comunicação mental, ele o induz a relação, a consumir a droga para que ele possa usufruir na emanação ectoplasmática da droga. Então, isso vai se tornando um problema, porque a relação é simbiótica. E nessa relação simbiótica, ele passa a se alimentar do componente droga junto com o ectoplasma. Aquilo que nós chamamos de ectoplasmia. E isso é comum entre nós. Por quê? A relação mental entre espíritos, os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que somos nós, ela é muito mais próxima do que nós imaginamos. Porque é relação mental. Então a droga, ela é um intermediário no alimento do espírito encarnado com o desencarnado. Antônio, diz para nós, droga, define o que é droga, porque muita gente diz, mas uma bebida não é droga, o cigarro não é droga, cachimbo não é droga, charuto não é droga, isso não é droga. O que é droga, afinal de contas? Droga é considerado todo elemento químico que introduzido no corpo biológico causa alteração, é droga. Cigarro é droga e o álcool é droga. Então nós temos que aprender a entender a droga como tudo que leva à alteração. E não são só essas drogas. Para a comunidade espírita, para as pessoas que são espíritas, que têm conceitos mediúnicos, aí entra a questão mediúnica, existem outros consumos, como por exemplo, a compra compulsiva, o elemento psicoobsessivo de ficar num bar, por exemplo, 5 horas conversando sem fazer nada. Torna-se um processo psicoobsessivo. Então é droga, é considerada droga. Antônio, você é médium, sabe por quê? A pergunta que viria logo a seguir é feita por universitários e eles dizem assim, cerveja não é droga. A gente precisa da cerveja para relaxar na saída da faculdade. Só que eu tenho passado por algumas faculdades, aí principalmente às sextas-feiras, e eu tenho visto que não tem aula mais nas sextas-feiras em algumas grandes faculdades aqui da capital de São Paulo. Eu não vou dizer nem quais são. Nós estamos aqui para policiar, nós estamos aqui para colaborar para que cada um de nós melhore o seu comportamento. Como é que é essa resposta? Cerveja é droga? A cerveja sem álcool não é droga. Mas espera um pouquinho. O que se diz aqui é que cerveja sem álcool não é cerveja. É refrigerante. É o conceito da defesa psicológica do indivíduo. Todo homem que quer se enganar, ele cria um mecanismo de defesa. Isso é regra básica no ser humano. Isso são composições e respostas que entram na área da psicologia.
Então são interesses pessoais. Água de coco não é droga. Assim por diante. Como estudar não é droga, mas deixar de estudar e a pessoa não produzir torna-se uma droga como a preguiça. Então existem elementos que são drogas psicológicos, que nós temos que poder entender essa composição. Mas o que está em questão é a droga química, Mas, por é o exemplo, processo. muito interessante, essas drogas psicológicas. Fala um pouquinho, Antônio. Por exemplo? A preguiça. Preguiça. A pessoa diz que preguiça é deixa maravilhoso, deixa para amanhã, eu vejo. etc. Então nós que estamos acostumados a lidar com a personalidade humana, então a gente vê mecanismos de defesa sendo desenvolvidos no homem, inclusive no médium, quando ele cria um clima ideal para a vida dele, a vida viciosa psíquica, conjuntamente, lógico, com uma obsessão. Então ele convive com aquilo pacificamente e convive vivendo o problema. Então tudo que é problema para ele, psicologicamente, não é. Ele dá uma desculpa. É assim que é o homem. Então nós vemos pessoas num barzinho até as 4 horas da manhã bebendo, mas nós sentimos os mesmos alunos com dificuldade para ficar até a meia-noite estudando. Por que há uma alteração no sistema psicológico? Porque há uma alteração no processo químico. O álcool dá prazer, mas é um prazer biológico e ele é enganoso. Ou seja, é falso o prazer que a pessoa sente e ela se autoinduz dando a desculpa que para ela é bom. É um mecanismo. É o relaxamento aqui. É o relaxamento. Que os universitários estão se referindo aqui. Com certeza. Então nós vamos ver sempre esse mecanismo utilizado muitas vezes pelo plano espiritual ou pelas pleias de espíritos, aqueles que são obsessores, induzindo o médium a acreditar tudo que é mentira, verdade. É assim que se faz a obsessão, gerando de forma fictícia um prazer fictício. Porque com certeza, é pela própria prática, o resultado da droga na vida de qualquer pessoa, pela prática do dia a dia, convivendo com trabalhos com 15, 20 anos, 25 anos, jovens e hoje adultos, é o caos. A droga é o próprio caos. Antônio, a droga está alcançando uma proporção de penetração muito grande. Nós estamos vendo a porta da nossa casa, em bairros residenciais, onde nunca se viu isso, nós já estamos vendo pontos de droga sendo estabelecidos com a conivência, claro, de autoridades. Nós não sabemos até onde isso está ao alcance das autoridades dominar. Mas veja, deixando de lado o poder público, eu queria que você olhasse para aquela câmera e conversasse com os pais que estão nos assistindo, com os jovens que estão nos assistindo e denunciasse os perigos da droga e como fazer para evitá-los. Se é que é possível isso em 3 minutos. É possível. Existe uma questão que é clara. Sempre será possível se evitar o problema, desde que a gente acredite na cultura, na inteligência, no trabalho. Sempre será possível na medida em que nós acreditamos em nós. Em primeiro lugar, nós temos que começar a desenvolver dentro de casa consciência. Saber. Onde existe saber, existe conhecimento, existe prevenção. E a prevenção se faz através da verdade, da corrigenda, da honestidade, principalmente da ética. Quando nós desenvolvemos isso, nós estamos construindo um mundo psíquico, um mundo de estrutura e com certeza vai ter a possibilidade de se desenvolver uma vida saudável. A droga não pode entrar na vida de ninguém. A droga é um valor fictício criado por uma estrutura ainda psíquica frágil, ainda por uma estrutura que nós temos espiritual em andamento. Obviamente é uma arapuca, porque não leva a resultado nenhum. Substituindo os elementos nocivos pelos elementos construtivos, com certeza nós vamos ter excelentes resultados. O princípio básico é tornar-se pessoa, desenvolver uma consciência plena, ativa no adolescente, que com certeza a criança se tornando um adolescente saudável, o adolescente com certeza se tornará um homem saudável. A base é a consciência saudável, a ética e a espiritualidade do homem. Sem isso nós não teremos uma consciência plena. Antônio Dias, o nosso muito obrigado. O muito obrigado da produção, muito obrigado de toda essa audiência que prestigia o programa Consciência Espírita.
pelo alerta em relação à dependência química. Claro que há muito o que falar e você está desde já convidado a retornar ao nosso programa, de acordo com a possibilidade da sua agenda, que eu sei que é bastante comprometida, mas volte logo. E você, fique ligado no nosso próximo programa, Consciência Espírita, sempre trazendo, à luz do Espiritismo, um tema palpitante, polêmico, soluções para você viver o mundo melhor a partir de agora. O mundo melhor começa aqui, no nosso Consciência Espírita. Até o próximo programa.